Paz do Senhor, irmãos. Estou emocionado. A gente está sempre aqui, mas ceia é um ambiente diferente. E eu estou ali como se eu estivesse vendo ao vivo o que eu assisto pela TV. E é bom estar aqui com vocês, essa igreja linda, essa igreja lotada. Eu realmente fico emocionado. Eu só os conhecia pela TV há 5 anos, agora meus olhos os veem. Vi aqui esses músicos excepcionais. Se a menina do teclado puder me ajudar. Ver Josué ali no sax. O Jesus da bateria ali. Legal. A gente só vê pela TV. Amém? Este altar é especial para mim. Essa igreja, Comecei ali na Rua 12. Cheguei na Rua 12 com 15 anos de idade. Então, eu sou marido, cidadão, pai, obreiro, e eu sou fruto dessa igreja. Vou falar, sempre quis falar isso. A paz do Senhor Adevec Brasil, a paz do Senhor Adevec Portugal, a paz do Senhor Adevec Boston. Vocês me dão licença? A paz do Senhor Adevec Curitiba. Curitibanos e curitibinhas. Isso é uma piada municipal, vocês não entendem. A paz do Senhor Adevec Sul do Brasil. Beijão para vocês. Pastor, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho, obrigado por essa honra de ceder esse momento tão especial. Eu só estou aqui, não tem nenhum outro motivo para isso, eu tenho certeza disso, por sua bondade e pela graça de Deus. Não tem nada a ver com merecimento, mas bondade e graça. Minha oração é que Deus me use para a sua vida, como me usou naquela terça. Seria bom se tivesse uma fórmula, pastor? Aplica isso que dá certo, não tem como. Eu fico pensando, tem dia que Deus envergonha a gente, assim, para a gente ficar humilde. Deus, não seja hoje não. Que eu não seja impedimento, que eu seja um facilitador para a tua igreja, o teu povo ouvir tua voz. Eu estou acompanhado da minha linda esposa, míope, tadinha, mais linda. E tem uma turma que veio de Curitiba, rapaz, que está aqui, ônibus, avião, veio para me prestigiar. Obrigado pelo carinho de vocês. Tá todo mundo junto aí? Tá? Fica de pé aí, ó, a turma de Curitiba, pastor. Ó, aqui também. Deus abençoe. Muito carinho, irmãos. Me ouve direto. A urgência do Espírito. Eu preguei sobre famílias nessa temática. O pastor falou, maio é o mês da família. Eu acho que é propício você falar sobre isso. Então, é sobre esse tema que nós vamos falar, a urgência do Espírito. São 2 versículos que nós vamos usar. Vai aparecer aqui na tela. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu tablet sagrado também, no seu celular. Efésios capítulo 5, versículo 22. E Efésios capítulo 5, versículo 25. Primeiro versículo, 22, assim. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Nós precisamos admitir que a Bíblia não é o que nós podemos considerar um livro fácil. Nem um livro de leitura sempre agradável. Tem textos mais maçantes e tem textos difíceis. Dificílimos. Se alguém disser assim, não, a Bíblia é um livro fácil, ou essa pessoa não está lendo com a profundidade devida, ou ela está faltando com a verdade. Porque é um livro antigo, que trata de histórias antigas, metáforas proféticas. O profeta fala por meio de símbolo que ninguém entende mais no século 21. Se perdeu no tempo. O Antigo Testamento, por exemplo, foi escrito no idioma que não tinha vogal. Você imagina, irmão? Tinha vogal.
Aí o tetragrama Yahvé, né, que tinha mandamento para não pronunciar o nome de Deus em vão, se perdeu, não sabe mais como se pronuncia. Então tem dificuldades de todo tipo na Bíblia. Dificuldades antropológicas, dificuldades culturais, né? Um outro tempo, uma outra cultura, dificuldades linguísticas, como eu falei, né? Dificuldades geográficas, lugares que mudaram de nome, né? Então, muita coisa ao longo do tempo se perdeu. Ah, pastor, então é por isso que eu não entendo alguns textos da Bíblia? Sim, por isso. E fique em paz, fique tranquilo, né? Grandes teólogos, estudantes profundos da Bíblia, também se deparam com textos que eles não entendem completamente. Então, relaxe, né? Se eles não conseguem entender, imagina nós, pobres mortais, né? Mas, na contramão dessa dificuldade, existe algo muito interessante na Bíblia. Naquilo que é fundamental, ela é simples. Não tem discussão linguística, não tem debate, é simples demais. Ela é extremamente simples em assuntos que dizem respeito ou à nossa salvação eterna, ou ao nosso propósito de vida aqui, nessa terra. Então, quando vai tratar de algo fundamental, a Bíblia não vai ser simples, ela vai ser extremamente simples, porque o que está em jogo é sua salvação ou propósito de Deus. Eu vou citar 3 exemplos para você. Quando o carcereiro, lá de Atos 16, ele queria se matar, devia ser japonês, meteu araquiri. Aí ele pergunta para Paulo assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Paulo responde para ele assim, eu vou te dar 357 passos para você ser salvo. Foi isso? Não, Paulo disse assim, crê no Senhor Jesus. É simples, sim ou não, irmão? Simples. Quando aquele povo saiu do Egito, e eles chegam diante da terra prometida, Moisés, com extrema simplicidade, chega para o povo e fala assim, gente, galera, olha aí, está aí a terra. Subam, conquistem. Pisou a planta, Deus está dando por herança. É só subir, só conquistar. Mas aí o povo complicado, aquele povo era complicado, resolveu complicar as coisas. Não, peraí, vamos mandar uns espias. Aí eles mandam os espias trazem um relatório, e deu no que deu. Mas a ordem foi simples. Sim ou não? Sim. Quando Deus colocou o homem no paraíso, é um outro exemplo. Deus não precisou escrever um estatuto do condomínio do Éden, um calhamaço com trocentas folhas. Adão, meu filho, é o seguinte, vem cá, você vai ter que fazer um curso de botânica. Meu filho, vai levar pelo menos uns 4 anos isso, antes de eu se soltar no jardim. Porque existem 5.743 árvores catalogadas, das quais você não vai poder comer do fruto. Então é muito importante você saber. Não. Deus chega perto de uma árvore, aí fala assim, Adão, tá vendo essa daqui? Essa daqui? Essa não pode, tá bom? Essa não, tá bom? Essa não. O resto tá liberado. Simples ou não, irmão? Simples, muito, muito simples. O texto que nós lemos no início, os textos, 2 versículos, também seguem esse princípio. Também não fogem a esta regra. É um mandamento apenas para a mulher e outro mandamento apenas para o homem. É um mandamento. Toda complicação naquilo que é simples nunca é da Bíblia, é nossa. É do pastor, é do padre, é do rabino, é do escritor que precisa escrever um livro com 300 páginas. Então o cara vai escrever 30.000 dicas para uma mulher sábia edificar o seu lar. 20.000 conselhos para um homem sábio de sucesso, um homem crente. Então, enfeitar o pavão, irmão, é com a gente faz isso bem. Mas na real, se a gente obedecer esses 2 mandamentos que Paulo está dizendo, esta é a visão do Novo Testamento, essa é a visão paulina. Esses 2 mandamentos já seria suficiente para termos um casamento feliz. A questão é que há uma grande diferença entre ser simples e ser fácil. Nem tudo que é simples é fácil. Nesse caso, é simples ser salvo. O que é que precisa para ser salvo? Crer em Jesus, sim ou não? Irmão, mas é fácil tomar posse do reino de Deus? É fácil? Não.
É fácil atravessar esse mundão a pé enxuto, sem sujar o pé na lama? Para tomar a posse da terra prometida, da herança, é só pisar a planta do pé. Mas é fácil você conquistar cidades fortificadas? É fácil você enfrentar gigantes? Não. Da mesma forma, o mandamento é simples para a mulher ser submissa ao seu marido. É simples, irmão. Agora, irmã, responda para você mesmo. Não precisa responder em voz alta, não. É fácil se submeter esse varão aí? É muito fácil, é muito simples também a ordem para o homem. Só uma. Varão, só tem uma ordem. Amar sua mulher. Amar, arriar os 4 pneus. Ficar apaixonado, pensar nela. O mandamento é simples. Agora, varão, não é fácil não. Definitivamente não é fácil para nenhum dos dois. Embora seja simples, mas não é fácil. Aí a pergunta é, pastor, por que é tão difícil? É difícil por causa do pecado, da nossa natureza, daquilo que habita em nós. Esta é a causa principal de homens e mulheres não conseguirem obedecer um mandamento tão simples. Viver o projeto de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério. A lei de Deus é reta, diz a Bíblia, ela é simples, mas o pecado nos impossibilita de obedecê-la integralmente. O ser humano, ele foi criado com um propósito. Ele faz parte de um plano eterno de Deus. É por isso que os nossos nomes estão escritos no livro da vida muito antes de você nascer. A Bíblia diz, desde a fundação do mundo. É por isso que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Quando Deus vai criar o homem, Deus está dizendo assim, façamos o homem, a nossa imagem. Nada que Deus vai criar, Ele fala antes. Mas no caso do homem, Deus fala. É como se Ele estivesse dizendo assim, olha, sabe o plano que nós temos de criar aquele ser, a nossa imagem? Chegou o momento, chegou a hora, vamos fazer. Ele está falando de um projeto, como alguém que está colocando em prática algo pensado. O ser humano foi o que Deus criou de mais belo, de mais importante, de mais especial no jardim, de toda a criação terrena. Porque Ele poderia ter criado o homem como Ele criou todas as coisas. Haja o homem! E pum, não. Ele decide fazer o homem com suas próprias mãos. Nada Ele fez com suas próprias mãos. Como o oleiro, lá de Jeremias 18, Ele moldou o homem. Por isso que o corpo humano, essa máquina linda, maravilhosa, o corpo humano, que encanta a ciência. Deus planta um jardim para colocar esse homem. Deus diz, não, criei você, não vou deixar você solto na natureza, não. Eu vou plantar um jardim, tinha até ouro, não sei para que ouro, só pelo deleite visual, não sei. Imagina um lugar perfumado, um lugar belo. Deus criou o homem para se encantar com tudo isso, e Ele coloca esse homem num lugar de delícias, de cuidado, de prazer. Olha como esse homem era especial. Mas não apenas isso. Quando Deus molda esse homem, a Bíblia diz que Deus sopra do seu espírito. Ele sopra nas narinas desse homem. Então, isso difere o homem de qualquer outro ser. Isso torna o ser humano especial. Não há nada nessa terra que tenha recebido esse sopro. Não há nada que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus o cria à sua imagem e sua semelhança. O que significa isso, pastor? Não tem nada a ver com o aspecto físico. Porque macho e fêmea, ambos foram criados à imagem de Deus. Então não é físico. A imagem e semelhança de Deus significa inteligência. Significa moralidade, senso moral. O homem inteligente como Deus. O homem é um ser moral, foi criado santo como Deus. Significa que esse homem tinha espiritualidade, ele tem espírito. Qualquer ser humano busca a transcendência, porque ele tem espírito. E esse homem recebeu a autoridade para governar, como Deus tem autoridade. O que Deus esperava deste homem, pastor? Criado à imagem dele. Deus esperava que esse homem gerasse filhos. Porque Deus tinha um plano. Quando eles tiverem filhos, os filhos terão a minha imagem também.
serão santos como Ele. E eu quero que vocês se espalhem pela terra. Deus queria espalhar a sua imagem pela terra. Deus queria encher a terra com sua glória. Filhos santos como Deus, santos como seus pais. Deus queria que a glória dele tomasse conta da terra. Esse era o plano de Deus. Sabe? Uma coisa que eu sempre me perguntei, é uma espécie de parênteses, mas tem a ver, nós vamos voltar ao assunto, é por que anjos não têm a imagem e semelhança de Deus. Porque quando eu defino essas características, eu digo assim, não pode ser isso. Eu fiquei pensando. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque temos a imagem de Deus porque somos inteligentes? Os anjos são inteligentes. Temos a imagem de Deus porque somos santos? Os anjos são santos. Temos a imagem de Deus porque somos seres espirituais? Os anjos também louvam. Temos a imagem de Deus porque temos autoridade? Os anjos têm autoridade. E me parece que em tudo isso, eles têm mais. São melhores do que nós. Sim ou não? São. Contudo, a Bíblia não diz em lugar nenhum, que os anjos têm a imagem e semelhança de Deus. Em Isaías 14, eu creio que é a fala de Lúcifer, é assim que eu entendo. Lúcifer diz assim, subirei sobre as alturas, olha o que ele diz, e serei semelhante ao Altíssimo. Serei no futuro, ou seja, ele não era. Então, o que o ser humano tem que difere ele até mesmo dos anjos? Durante a criação, Deus vai analisando tudo que ele vai criar. Vai criando, né? Aí, primeiro dia, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Tudo era bom. A primeira vez que algo é dito de forma diferente é quando Deus vê o homem só. Deus vê o homem só e a Bíblia diz que Deus viu que aquilo não era bom. É como se Deus estivesse dizendo, não está acabado, não está pronto, não está perfeito como foi planejado. Aquele homem deveria ter a imagem e semelhança de Deus, mas ele estava só. Deus nunca esteve só. Deus não conhece a solidão. Então Deus está dizendo que não está acabado. Quando Deus vai criar o homem, olha o que ele diz. Façamos o homem. O verbo está no plural. Primeira pessoa do plural. Nós. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Os pronomes também estão no plural. O termo usado para Deus na criação é Elohim, que é deuses. É um termo plural. Então, aquele homem sozinho, ele não estava refletindo perfeitamente a imagem de um Deus plural. Qual a solução, pastor, que Deus encontrou? Deus criou a mulher. Deus cria a mulher e ele leva até Adão. Como um pai leva uma filha num casamento. Ele leva Eva, criada por ele. E quando Adão olha para Eva, Adão diz assim, isso é uma poesia hebraica, tá? Para você pode não parecer bonito, e não vai dizer isso para tua esposa não, mas era uma poesia. Adão diz assim, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eva deve ter ficado toda encantada com aquelas palavras, fazia sentido para ela. Vai escrever isso em bilhete, não vai encantar ninguém não, você jovem, não vai dar certo. E Deus ratifica, né? Agora como celebrante, agora Deus está celebrando um casamento, Deus diz assim, né? Como diz, de fato, eles se tornarão uma só carne. Ou seja, o homem e a mulher, por meio do casamento, se tornam uma só carne, se tornam um. Agora sim, agora eles eram como Deus. Agora está perfeito porque a Bíblia diz, e viu Deus que era bom? Não, e viu Deus que era muito bom. Melhor que o restante, diferente, especial. Eles eram agora dois em personalidade, mas eram um em essência, como Deus. Quando Jesus diz que no céu nós seremos semelhantes aos anjos, ele traz à tona exatamente essa característica, ele destaca isso. Os anjos não se casam, nem se dão em casamento. Ou seja, anjos não têm poder de formar uma unidade coletiva. E é exatamente por isso que eles não são como Deus. 1000 anjos reunidos em algum lugar serão sempre 1000 anjos. Eles não podem ser um com o outro. Eles não podem ser um com Deus. Por quê? Porque eles não formam unidade coletiva.
O slogan da DEVEC, somos um. Com anjos não funciona. No máximo somos uns, né? Somos 1000. Eles não podem dizer isso. Aí alguém pode se perguntar e dizer assim, pastor, mas se no céu nós seremos semelhantes aos anjos, nós vamos ser como os anjos, então nós vamos perder a imagem e semelhança de Deus? Não, tem um detalhe aqui. Qual o detalhe? O detalhe é que a Bíblia começa com um casamento. O casamento de Adão e Eva. Mas a Bíblia também termina com um casamento. O do Cordeiro com a sua noiva. Aleluia! Aleluia! No céu nós não seremos um mais com outro assim no casamento. Mas nós seremos um com Ele. Amém? Glória a Deus, seremos um com o próprio Cristo. Nas bodas, nós vamos nos tornar um como igreja e um com Deus, de fato. Todo casamento aqui na terra, isso é legal de perceber. Todo casamento aqui na terra é apenas uma figura profética deste casamento, desta união espiritual. Um dia, a igreja entrará no céu para as bodas do Cordeiro, e os anjos que aguardam isso desde a eternidade, um dia verão a noiva pura, vestida de linho fino, brilhante, puro, como diz Apocalipse. Quem vai estar lá nesse dia? Levanta a mão aí. Eu quero ver alguém lá em São Paulo levantando a mão. Em nome de Jesus, você vai estar lá. Quando os céus olham para a terra, e os céus procuram aquilo que mais lembra a figura de Deus nessa terra, não é um iate luxuoso que eles veem. Não é uma floresta exuberante que chama a atenção dos céus. Não é um pôr do sol encantador. Não, quando os anjos olham para a terra e buscam aquilo que mais parece com Deus, é uma família que eles veem. Um homem, uma mulher, seus filhos. Pode ser uma família pobre, rica, morar num palácio, num casebre. Eles formam a imagem de Deus nessa terra. E isso me lembra uma outra coisa. O que, pastor? A razão, a causa, o motivo da fúria de Satanás contra a família. Por que ele odeia a família? Porque quando ele olha para uma família, ele vê a imagem daquele que o julgou. Ele vê ele vê a imagem daquele que ele quis ter a imagem dele, mas nunca teve. Ele vê a imagem daquele que o condenou, que o expulsou do céu. É por isso, irmãos, que você vê tanta ideologia engendrada no inferno, sendo produzida todo dia. Mas toda família, quer ele queira ou não, quando se une num casamento, homem e mulher, seus filhos, é o plano de Deus, de algum modo, que está tendo prosseguimento. Você consegue entender porque ele odeia tanto a tua família? Porque ele tenta tanto destruir a família? Mas, através do pecado, Satanás conseguiu interferir, parcialmente, mas interferiu no projeto de Deus para a família. O pecado, ele trouxe para dentro do lar, para dentro da família, a vergonha no lugar da pureza sexual. O sexo foi a primeira coisa a ser atingida. Trouxe o medo no lugar da confiança. A separação no lugar da confiança, da comunhão. E trouxe também a discórdia no lugar da complementaridade. O pecado atingiu a pureza sexual dentro do casamento como em primeiro plano. Quer ver um exemplo? Quando eles pecam, eles não cobrem os olhos porque viram fruto. Eles não cobrem a boca porque comeram fruto, não cobrem as mãos porque tocaram no fruto. Eles cobrem as partes íntimas. E não tinha absolutamente nada a ver com o fruto, com o pecado que eles acabaram de cometer. Mas veja a consequência, atingiu a pureza sexual. Isso indicava claramente que o projeto de Deus para o casamento havia sido atingido. Aí ali a desarmonia ficou patente. Adão, que dissera um pouco antes, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, agora diz, Senhor, a culpa é dela. Foi a mulher que tu me deste. E me tira dessa, eu não tenho culpa não. Ela que é a culpada, pune ela, mata ela, expulsa ela. Ou seja, covardia, fuga da responsabilidade, egoísmo, o que até hoje está na base de todo divórcio. É o centro do divórcio. Egoísmo, fuga da responsabilidade, covardia. Agora, o que Deus diz para a mulher revela que a crise realmente estava instalada. Olha o que Deus diz para o casal, para a mulher. Deus diz para ela assim:
Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que o bicho ia pegar. Isso aqui é uma declaração de guerra. Guerra, conflito. Basta ver o significado da palavra desejo aqui. Quando a gente quer encontrar o sentido de uma palavra, a gente procura no contexto. O contexto mais próximo que aparece a palavra desejo é em Gênesis 4:7. Quando Deus está falando para Caim, Deus diz para ele assim: o pecado, Caim, está batendo a porta, jaz a porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Veja, agora o seu desejo vai ouvir o pecado. Ele está batendo a porta. Você vai ter uma tendência para desejar coisas erradas, mas você vai ter que lutar com esse desejo. Você tem que enfrentar esse desejo. Percebe? Agora no homem caído, o desejo é algo conflituoso, o desejo é algo perigoso. No ser humano, Deus está falando que haverá uma luta interna. Uma luta com esse desejo que quer dominar, que quer controlar. É uma luta que vai determinar isso. Quem vai vencer? Quem vai controlar quem? Como até hoje nós lutamos com os nossos desejos. Sim ou não? Lutamos. Por isso, a mulher também não seria diferente. Por um lado, ela iria desejar o marido, mas por outro, ela não ia querer se submeter. Por outro, ela ia querer ter a hegemonia. Ela ia querer mandar. Ia querer a liderança. Então, esse desejo de desejar o marido e ele a controlá-la significa que vai haver dentro dela um conflito entre a submissão e o desejo de controlar tudo. Isso acontece com as irmãs lá de uma outra igreja, aqui na Devec. E o homem, ele a dominará. Em vez de amar sacrificialmente sua mulher, ele vai subjugá-la, muitas vezes sem amor. Ele vai dominá-la ou querer dominá-la pela força. Então, o homem agora que tinha o domínio sobre a natureza, agora estende o seu domínio também sobre a mulher, o que não existia antes. Então, a mulher terá dificuldade de se submeter a um controlador que não consegue amá-la de verdade. E o homem terá dificuldade de amar uma opositora que quer manipulá-lo o tempo todo. Esse é o retrato do casamento após a queda. Aí vem Paulo no Novo Testamento, com maior naturalidade. Vós mulheres, sede submissas a vossos maridos, como a igreja é a Cristo. E vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Eita que o simples ficou difícil. Ficou difícil. Alguém vai ler esse texto, e essa é a visão natural, vai dizer assim: pastor, peraí, Paulo não devia estar bem nesse dia aqui não, como é que escreve um negócio desse? Devagar com andor, Paulo, peraí, isso aqui não... Pastor, a gente precisa contextualizar, né? A gente precisa modernizar a Bíblia. A gente está no século 21, né, pastor? Então, isso aqui é coisa do passado, isso não cabe mais para os nossos dias, irmão, isso é Bíblia. Isso é ratificado em várias outras passagens. Podia ser século 31, 51, está valendo, é Bíblia. Essa visão preconceituosa, essa visão deturpada do texto, apenas revela a nossa incapacidade de se submeter, de obedecer a um mandamento tão simples e tão direto. Mas por que, pastor, exatamente esses dois mandamentos? Por que se submeter, por que amar? A Bíblia está tocando na ferida. E isso é proposital. Ela está tocando naquilo que é mais caro, mais importante. As duas coisas. Qual a coisa mais difícil para um homem, pastor? Falo como homem. Só se você for anjo, estiver aqui. For homem, irmão, a coisa mais difícil é amar uma só mulher a vida toda. Dominar os sentimentos de uma perfumada, de uma rebolativa, 90, 60, 90, salto. Irmão, você amar, focar, amar uma só mulher e amar sacrificialmente. Eu penso isso aqui o tempo todo. Morava no 17º andar da Barra, a Débora falou, vontade de comer um pão. Falei, Jesus, descer 17 andares, pegar um carro, andar 1 quilômetro lá na Barra. Falei, não vou não, meu amor, estou muito cansado. Aí vê isso aqui,
Ame como se Cristo amou a igreja a ponto de morrer por ela. Falei, que custa comprar um pão? Que custa lavar uma louça? Né? Agora, irmão, você fala isso aqui para um cara que não é crente, o cara diz assim, rapaz, não tem como, pastor, isso é impossível. Mas você tem 3, cara, você tem que deixar as 2, ficar com uma. Mas eu amo as 3, meu Deus do céu. O homem natural não entende isso. Qual a coisa mais difícil para uma mulher, pastor? Mais difícil é se submeter a um homem, sendo tão capaz quanto ele, sendo tão inteligente quanto ele, às vezes ganhando mais do que ele, tendo mais seguidores do que ele, porque isso hoje tem importância. E que elas não nos ouçam, na maioria das vezes, ela tem mais discernimento, mais clareza, mais sensibilidade, porque eu acho que elas têm realmente um sentido que nós não temos. Depois de 27 anos de casamento, as palmas estão mais agudas, né? Mas é verdade. Uma das maneiras mais poderosas que Deus vai falar com você, marido, é através da tua esposa. Porque Deus nunca vai separar vocês. Deus nunca vai dar uma direção e separar você da tua esposa, porque Ele não deu uma igreja para Adão. Ele deu uma esposa. E família precede a igreja. Então a voz, quando a Bíblia diz, ela será ajudadora. No Antigo Testamento, apenas 2 vezes a palavra ajudadora, é o termo hebraico ali, é empregado para a mulher. Na maioria das vezes, ajudador. A palavra ajuda é empregada para quem? Para Deus. Então, a mulher como ajudadora não é menos. Porque Paulo diz, todos são iguais perante Deus. Significa que ela é a expressão de Deus, a presença de Deus, a mão de Deus ao seu lado. Amém, irmãs? Dê uma força agora. Agora, é difícil para a mulher. É difícil. Você fala isso para a mulher natural, você tem que se submeter ao marido. Isso não significa se submeter a todos os homens, isso é importante. Você não é inferior a todos os homens por ser mulher. Se você não quer se submeter a ninguém, não case. Fácil, mas a partir do momento que você casar, você forma um só corpo e tem que ter uma cabeça só. E é o homem, é autoridade. Amém? Agora, a mulher natural vai dizer, isso é machismo. Isso é injusto, eu ganho mais, eu sou tão inteligente quanto, eu sou mais do que eles, topeira. Agora veja, aquilo que parece mais difícil é exatamente o que a palavra de Deus vai exigir. Homem, esqueça as outras, ame só uma mulher. Você, minha irmã, com toda a inteligência, capacidade, com tudo, se submeta ao seu marido. É o mais difícil, mas aquele que criou o homem e a mulher, ele sabe o que está pedindo. Você quer ver um homem feliz? Pastor, o que é um homem feliz? É um homem que é honrado no seu ambiente familiar. Ele pode ser um cara que desempenha um papel social muito simples. Ele é o porteiro da empresa. Tudo que ele faz o dia todo é cara crachá, cara crachá, cara crachá. Ele fica ali. Não manda ninguém, não comanda nenhum setor. Mas quando ele chega em casa, meu irmão, a esposa o recebe com carinho. A toalha é velhinha, mas já está lá, no banheiro esperando ele. A janta está lá, recebe com carinho. Os filhos vêm correndo. Aí ele traz aquela bananada que ele comprou na rua. E os filhos o amam. Chegou alguém importante. Chegou o rei. Chegou alguém querido. Então o lar desse homem é o jardim do Éden. Ele foi criado para comandar. Deus colocou isso dentro do homem. Então ele chega ali, é o lugar que ele manda, que ele dá nome às coisas. Ele é o rei ali. Agora pode ser o presidente da empresa, meu irmão. Quando ele chega em casa, a esposa não honra. Os filhos não lhe amam. Ele chega como se ninguém tivesse chegado. Esse cara é um cara infeliz, é um cara ranzinza, é um cara azedo, é um cara intragável. Porque a felicidade do homem é esse, tem um jardim, um Éden, onde ele é o único. Agora eu estou vendo os homens dando glória. Quer ver uma mulher feliz? Pastor, uma mulher feliz é aquela que sabe que é amada pelo seu marido. Mas não amada de qualquer jeito, com rosa entusiasmo, amada a ponto de entregar a vida, de enfrentar o que for, se colocar na frente de uma bala por causa dela. Uma mulher, quando se sente única na vida de um homem, ela então se sente amada. Pode ser rica, pode ser famosa, pode ter um monte de coisa. É aquela menina que deseja ser amada, ter uma família. Esse é o desejo, e quando ela é amada, ela encontra isso, ela encontra um propósito. Agora percebe que coisa interessante? O mandamento para os dois é exatamente aquilo que é mais difícil para ambos de se cumprir. Tanto para a mulher como para o homem. Agora,
é aquilo mais importante para que eles sejam felizes dentro de um relacionamento. E é exatamente o que Deus pede. Só que, infelizmente, o simples se tornou muito difícil. Como desatar esse nó, pastor? A solução está aqui mesmo, em Efésios. Alguns versículos antes. Talvez na sua Bíblia, Efésios capítulo 25, 22. Tem até um título aí. Os deveres domésticos. O papel do homem e da mulher. Tem um título aí. Mas esse título, ele não é inspirado. Esse título não faz parte do texto. Quando Paulo escreve aos Efésios, Paulo escreve uma carta. Irmão, você escreve carta numerando? Frase 1, frase 2, 3. Não, você não escreve, você escreve uma carta. Paulo escreveu uma carta. Os capítulos e versículos na Bíblia foram colocados séculos depois. É importante dizer isso, porque eles são importantes para quê? Para te ajudar a localizar um texto. Mas eles podem quebrar um raciocínio. Pode começar um capítulo num lugar que não deveria começar ali. Então isso pode quebrar. Então, isso acontece aqui. O contexto dessa passagem não começa no versículo 22. Começa no versículo 18. Que diz o seguinte. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a chave interpretativa para todo texto que vem a seguir. É isso aqui. É a partir desse mandamento que Paulo passa a expressar os outros. Encher-se do Espírito e não de vinho é o que torna possível o que está escrito no versículo 19. Quando ele diz assim: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Primeiro você fala com salmo, não sei como é. Fala com hino, fala e canta. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: o Espírito Santo, ele é um gerador de alegria dentro do casamento. Um casamento que não tem o Espírito Santo é um casamento que vai ter tristeza. Mas quando o Espírito Santo entra dentro lá, o que se ouve é o que ele está dizendo, são salmos, são hinos, são cânticos espirituais. Então não se ouve mais brigas, não se ouve mais palavrões, não se ouve mais xingamentos, aquelas línguas estranhas. Não há conflito onde há alegria. É isso que ele está dizendo. Encher-se do Espírito Santo e não de vinho é o que torna possível o que está no versículo 20. Coloca o versículo 20, por favor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga assim: o Espírito Santo é gerador de gratidão. É Ele que quando entra no lar, só Ele entrar, irmão, a murmuração vai embora, o mau humor vai embora, a maledicência, as palavras negativas, os comentários ácidos. Quando o Espírito Santo entra, isso chega ao fim. E cá entre nós, irmãos, tem coisa pior do que você conviver com uma pessoa reclamona, com uma pessoa murmuradora. Salomão diz: é melhor morar no deserto que ao lado de uma mulher rinchosa. Mas vamos democratizar, né? É melhor morar no deserto que ao lado de um homem reclamão, murmurador. Gente assim, irmão, rouba a tua energia. Gente assim, explode a tua fé, coloca você para baixo. Quando você está num ambiente de reclamação, o teu desejo é sair dali, é fugir daquele lugar. Por isso que ele está dizendo: é melhor morar no deserto. Mas quando o Espírito Santo chega e enche o coração, a insatisfação dá lugar à gratidão. O divórcio que parecia certo, aí muda, agora é um reavivamento dentro do casal, aleluia. O Espírito Santo é o Espírito Santo e não o vinho que torna possível o que está no versículo 21. Olha o que ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O Espírito Santo realinha a autoridade dentro do casamento. Percebeu? O homem e a mulher, é para os dois, está dizendo: sujeitem-vos uns aos outros. Quando o Espírito Santo enche o marido, o autoritarismo acaba.
ele reconhece o valor da sua esposa, ele a honra pelo que ela faz, ele reconhece a sua liderança em áreas importantes. Quando o Espírito Santo enche a esposa, então a competição acaba. Ela não se sente inferior porque está servindo, apoiando. Quando o Espírito Santo chega, ela tem prazer em ajudar. A admiração mútua do início do casamento volta. E não tem problema de um servir ao outro, porque o homem já não é senhor da casa, nem ela é senhor da casa. A casa tem um senhor, aleluia, e ambos se submetem a ele. É o Espírito Santo. Tudo isso acontece a partir de quando, pastor? Do versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Os versículos seguintes estão simplesmente dando prosseguimento a esse pensamento. Olha, versículo 19: só o Espírito Santo produz uma alegria permanente dentro do lar. Só o Espírito Santo gera uma gratidão profunda no casamento. Só o Espírito Santo realinha a autoridade, produz admiração mútua. Da mesma forma, só o Espírito Santo é capaz de fazer com que você, minha irmã, se submeta ao seu marido como a igreja a Cristo. Só o Espírito Santo, meu irmão, pode fazer com que você ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, o vinho não pode fazer isso. O que é o vinho, pastor? O vinho é uma produção humana. Você não vai encontrar fonte de vinho na natureza. Não tem. Vinho representa aqui aquilo que a engenhosidade, a capacidade, a inteligência humana pode produzir. O vinho não é algo de Deus aqui, é algo do homem. Há um paralelo aqui entre o que o Espírito faz e o que o vinho produz. Alegria, cantar. O cara toma vinho e fica cantando. Acha que é cantor, né? Esquece dos problemas e tal. Há um paralelo. Mas a alegria do vinho é temporária. A alegria do vinho só disfarça os problemas. E ao final de toda a embriaguez, o que é que se tem? Dor de cabeça, contenda, confusão. Porque é isso que produz. O que você precisa entender aqui é o seguinte, e essa é a lição. Apenas com sua capacidade, apenas com a sua boa vontade, com sua força de vontade, com suas técnicas, você não vai conseguir mudar as coisas. Você vai continuar fazendo as coisas que não gostaria de fazer, como diz Paulo, e vai deixar de fazer as que você gostaria de fazer. Porque não tem como macetar o casamento. Igual a outra queria macetar o Apocalipse. Não tem. Você, meu amado, quer ser um marido melhor? Só existe uma forma: deixar-se encher pelo Espírito. Só Ele pode te tornar um marido melhor. Você, minha irmã, quer ser uma esposa melhor? Não tem outro caminho. Deixar-se encher pelo Espírito. Só Ele pode tornar você uma esposa melhor. Você, meu irmão, você pode ler 1000 livros. Como se tornar um marido melhor. Você vai aprender técnicas interessantíssimas. Você vai ler sobre experiências edificantes. Você vai ler sobre histórias emocionantes. Mas tudo que isso vai fazer é tornar você mais culto. Porque ele não vai ter a capacidade de fazer com que você ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Você pode ir a 5 encontros de casais por ano. Você pode escutar os melhores palestrantes no Brasil, fora do Brasil, na China, Indochina, Conchinchina, não importa. Escute, nenhum palestrante tem o poder de fazer com que você ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Quando você voltar de um congresso como esse, vai parecer que as coisas mudaram, porque o vinho produz aquela alegria, o vinho produz aquele sentimento, mas irmãos, é temporário. Dentro de pouco tempo o cavalo selado volta, sai desembestado. O cão raivoso que está aí dentro morde a coleira e sai mordendo todo mundo. Volta a tudo ser como dantes no quartel de Abrantes. O mesmo se aplica a você, querida irmã. Você pode ler todas as regras de como tratar o marido bem. Pastor, eu vou para um congresso toda semana. Eu vi a palestrante falando de tal. Ela é muito fera. Veja, isso não tem o poder de tornar você essa esposa que ama o marido
que se submete ao marido. Você pode ler todas as revistas sobre a mulher perfeita. Você pode fazer curso de culinária, corte e costura, virar Amélia, falar, pastor, vou fazer curso de massagem, vou aprender umas 10 técnicas de massagem. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai ter vontade de fazer nada disso, mesmo sabendo. Vai mudar por um período, porque quando você lê, você muda, mas daqui a pouco volta reclamando, volta pessimista. A crítica de plantão reassume o posto e a música volta ao mesmo ritmo que sempre foi o casamento. Métodos têm o seu valor. Métodos têm. Aprenda, leia, é conhecimento, é interessante. Mas a respeito do nosso propósito em Deus, o vinho não pode fazer nada. A técnica, a força humana não pode fazer nada. Não pode. Pode ser bom para o paladar. Alguém pode dizer, pastor, é interessante socialmente. Pode ser. Mas escute, no final, o resultado nunca é satisfatório. Nada que essa terra produza é capaz de fazer com que haja uma alegria permanente no seu casamento. Nada que essa terra produza é capaz de gerar gratidão profunda dentro do seu lar. Nada que essa terra produza é capaz de fazer com que a admiração mútua volte no seu casamento. Nada que essa terra produza é capaz de fazer com que você seja um marido que ame sua esposa como Cristo ama a igreja. Nada que essa terra produza é capaz de fazer com que você seja uma esposa que se submete em amor ao seu marido. Nada. Nada. Eu dirijo igreja desde os meus 27 anos. Então faz um bom tempo. Às vezes alguém me pergunta assim, pastor, a experiência ajuda? Quer ouvir a resposta? Muito pouco. A experiência ajuda muito pouco mesmo. Porque cada igreja é uma igreja, cada situação é uma situação. Eu não tenho como pegar uma roupa pronta num lugar para vestir uma outra igreja. A roupa é sempre sob medida. Cada igreja é única. Todo pastor, não é só eu não. Qualquer pastor que dirige igreja, ele vai ter sempre que orar. Ele vai ter sempre que buscar uma direção, porque não se dirige igreja com experiência. O maná que eu colhi ontem, legal, bacana, foi uma experiência boa, mas hoje estragou. Não serve. Não servem. Todo dia, eu e qualquer pastor, vamos ter que depender do Espírito. Vamos ter que orar. Vamos ter que buscar a direção. Em 2 Samuel, capítulo 5, Davi já era um guerreiro experiente. Davi era um cara, assim, estava no auge da sua vida. Nessa altura do campeonato aqui, ele já tinha conquistado Jerusalém. Tinha unificado as tribos. Era o cara que dominava toda aquela região ali. Todos os reis dali lhe pagavam presentes, lhe davam tributos. Se tivesse a revista, o cara do ano, ele era a capa, todo ano, era Davi. Mas quando os filisteus marcham contra ele, apesar da experiência, apesar de estar cercado dos melhores, dos mais valentes guerreiros, de estar dentro de uma cidade fortificada, veja, tudo estava a favor de Davi, absolutamente tudo. Ele já tinha vencido os filisteus tantas outras vezes, mas a Bíblia diz que Davi ora e ele diz, Senhor, eu devo atacar os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? Olha que Davi está dizendo, que lição linda. Davi está dizendo o que aqui, pastor? Que as lutas do Senhor não se luta com experiência. As batalhas do Senhor não se vence com experiência, é na direção do Espírito. Senhor, é da tua vontade. Senhor, eu devo falar. Senhor, me dá estratégia. Senhor, qual o momento? Como eu devo agir? Como eu devo proceder? É assim que se luta as causas do Senhor. Também não é uma questão de título. O título tem o seu valor. Se você tem título, irmão, faça quadros, pendure na parede, mas só isso. Paulo diz assim, é como esterco, os títulos, o conhecimento. É assim que Paulo diz. Eu olho para Saul e lembro que ele era um rei. E não tem título mais importante. Tem algum rei aqui? Não sei. Mas não tem título mais importante do que isso, irmão, de ser rei.
Mas a Bíblia diz que no dia em que o Espírito Santo se ausentou da vida dele, ele virou um lunático, um louco, enraivecido. Pobre daquele que confia em títulos: pastor, pastora, bispo, bispa, ancião, anciã, sei lá, patriarca, matriarca, apóstolo, apostila. Escute, só o Espírito Santo. Seu título pode ser top, irmão, mas sem o Espírito Santo vai acontecer como aconteceu com Saul. Você vai ser consumido pelos seus medos, pelas suas esquisitices, pelos seus ciúmes. Também não é uma questão de força. Eu vejo isso na vida de Sansão. Tem um cara mais forte na Bíblia do que Sansão? Não tem. Sansão fez umas coisas incríveis, top com sua força. Ele matou um leão à mão desarmada. Meu Deus, eu tenho medo de ver o leão até dentro da jaula. Ele matou 30 homens no seu casamento. Está no seu casamento, matou 30 homens ali. Ele matou 1000 homens com a queixada de jumento. Os caras armados, formados, sargentos, oficiais, soldados, escudo, espada, e com a queixada matou 1000. Ele levou sobre os ombros dele os portões de Gaza. Aí tem um texto muito triste na Bíblia, diz que ele levantou e não sabia que o Espírito Santo tinha deixado se ausentado dele. No dia que ele perdeu o Espírito Santo, ele virou um escravo, cego, palhaço. A Bíblia diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Também não é uma questão de conhecimento das Escrituras. Ah, pastor, eu conheço bem a Bíblia, eu decoro mais versículo que o pastor. Talvez você seja bom, mas agora dificilmente você conhece o Antigo Testamento mais do que Nicodemos. Era doutor, ele entendia, foi buscar Jesus durante a noite. Jesus falou para ele: Nicodemos, tudo isso aí não te torna apto ao reino dos céus. É o que, Senhor? Então, tem que nascer de novo da água e do Espírito. O teu conhecimento não te torna apto, não te torna capaz. Também não é uma questão de inteligência humana. Pense num cara inteligente. O apóstolo Paulo, ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Tá bom, irmão, para você? 13. Ele era um cara genial, muito inteligente. Mas em Atos capítulo 16, nós vemos Paulo e seus companheiros diante de um mapa. E eles estão diante de um mapa, e eles estão decidindo, deliberando para onde eles iriam. Então eles dizem assim: aqui, esse é o lugar. Aqui já fomos. Eles estão provavelmente ali apontando Ásia Menor. Decidido, acordado, fechado, Ásia Menor. Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz, os impediu. Não adianta ir para a Ásia Menor sem o Espírito. Vamos de novo, outra reunião extraordinária. Aí tal, aqui, tá para onde a gente vai? Rapaz, aqui, Bitinha. Nome lindo, Bitinha. Se estiver grávida, irmão, Bitinha. Nome de menina. Bitinha. Legal, acordado. O Espírito Santo os impediu. Tem gente bitinizando o ministério. O que é bitinizar o ministério, pastor? É fazer a obra de Deus sem direção. Não sei se Deus quer aqui, mas é aqui que eu quero, é aqui que eu vou ficar, é isso que eu vou fazer. Não bitiniza o ministério. A Bíblia diz que de noite lhe aparece um varão da Macedônia e diz: ajude-nos. Oh, ouça essa voz. A voz que dá direção, a voz que diz: este é o caminho, andai nele. Essa é a direção, é isso que eu tenho para o seu casamento. Oh, irmão, não é uma questão de experiência, não é uma questão de título, não é uma questão de conhecimento, não é uma questão de força, de inteligência humana. Quer cumprir o propósito de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para o seu ministério? Encha-se do Espírito. Tem que ser pelo Espírito. Tem que ser pelo Espírito. Eu já estou indo para o final. Hoje é uma grande preocupação com a extinção de algumas espécies. Eu acho isso muito legal. É pop, é agro. Você tem consciência ecológica? Parabéns para você. Isso é bom. Tenha. Vamos salvar as baleias. Vamos salvar os lobos guarás. Que coisa legal. Mico-leão dourado. Isso é muito interessante. Mas a maior preocupação do apóstolo Paulo
Não tinha a ver com baleia, nem com mico-leão dourado. 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo diz: não extingais o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Não percam o Espírito Santo. Não deixe que ele seja extinto do seu casamento. Não deixe que ele seja extinto das suas vidas. Esse era o grande medo do rei Davi. Por quê? Porque ele viu o que aconteceu com Saul, irmão. Ele estava tocando harpa, ele não era rei, mas ele viu o que aconteceu com Saul quando o Espírito Santo se ausentou dele e vinha um espírito maligno atormentá-lo. Ele tinha medo daquilo. Ele era traumatizado com aquilo, devia ter medo mesmo. Por isso, no Salmo 51, versículo 11, diz provavelmente que esse salmo foi escrito quando ele está se sentindo acusado pelo pecado terrível, os pecados terríveis que ele cometeu, de adultério com Batseba, por ter matado o marido da mulher, o amigo dele. Então ele está se sentindo acusado, ele sabe que vai vir uma punição de Deus, mas escuta a oração dele. Ele diz: ó Deus, não me lances fora de tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Você já parou para pensar quantas coisas Davi tinha para perder? Davi não era pobre igual eu não, mano. Davi tinha trono, Davi tinha palácio, Davi tinha fama, Davi tinha um grande nome, ele tinha riqueza, ele tinha harém, ele tinha saúde, ele estava no auge. Mas Davi não está preocupado com nada disso. Ele está dizendo: Senhor, pode tirar tudo, pode tirar a fama, pode tirar a riqueza, pode tirar o poder, pode tirar a saúde, pode tirar o nome, pode tirar o palácio, pode tirar tudo, mas não retira uma coisa: não retira o teu Espírito, não retira o teu Espírito Santo. Joel diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre servos e servas. O Espírito Santo não está mais sobre reis, profetas e sacerdotes, servos e servas. Quem é crente aqui? Quem é crente? O Espírito Santo está na tua vida. Sabe o que Davi estava dizendo? Davi estava dizendo: Senhor, eu só quero ser crente. Se eu não tiver título, está tudo bem. Se eu não tiver riqueza, está tudo bem. Mas eu não posso perder o teu Espírito. Quer saber de uma coisa, meu irmão? Você não precisa que eu lhe diga o que você tem que fazer para ser um marido melhor, uma esposa melhor. Você não precisa. Por quê? Porque você sabe o que tem que fazer. É simples. Você conhece Bíblia. Você é inteligente. Você é membro da DEVEC. Inteligente. Você sabe, irmão. Não adianta eu ficar falando aqui sobre os seus compromissos, como que você tem que agir, te dar técnica. Abre a porta do carro, faz assim comida, faz desse jeito, faz esse tipo. Irmão, técnica, vinho. Você sabe, não adianta. Jesus, a Bíblia diz isso, é nesse sentido que Paulo diz: vós tendes a mente de Cristo, sabeis todas as coisas. Vocês não precisam que ninguém te ensine nada. É o quê? Porque você tem um Espírito Santo, você sabe o que tem que fazer. Você não consegue, é diferente, mas você sabe. Pastor, eu tenho tentado mudar, eu tenho tentado melhorar, pastor. Por que eu não consigo? Talvez você esteja usando técnicas. Talvez você esteja confiando na tua força de vontade, na tua habilidade. Vinho não vai resolver. Esta é a solução. Deixe-se encher pelo Espírito. Quando Jesus, ele ressuscita, imagine, irmão, se coloque no lugar dos discípulos. Você está diante de um Jesus ressuscitado, que te ensinou coisas lindas, que te comissionou para pregar o Evangelho. Esse Jesus ressuscitado diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Vão, pregue, façam discípulo. Você está assim, irmão. Você quer milagre? Milagre, eu quero ir, me deixa. Onde mandar eu vou. Eu quero pregar. Estava todo mundo assim. Jesus, posso ir agora? Jesus, posso ir? Está na hora. Jesus, para. Vai não. Espera. Fica em Jerusalém. Fica lá. Parado. Trancado. Se vocês forem assim, vocês irão ser derrotados. Se vocês forem assim, vocês vão desistir da caminhada. Se vocês forem assim, vocês vão ser mortos. Vocês não vão impactar nada no mundo. Mas até quando eu vou esperar? Até que do alto
até que do alto sejais revestidos de poder. De poder. Jesus está dizendo: espera, fica, aquieta. Para de forçar, para de ir na força, para de ir na inteligência, na capacidade. Você não vai conseguir. Sem o meu Espírito não podeis fazer nada. Nada. Sem o Espírito Santo, igreja vira grupo social. Sem Espírito Santo, culto vira encontro de amigos. Sem Espírito Santo, irmão vira gíria. Sem Espírito Santo, oração vira ladainha. Sem Espírito Santo, servir vira uma humilhação. Sem Espírito Santo, púlpito vira picadeiro. Sem Espírito Santo, louvor vira apresentação musical. Sem Espírito Santo, casamento vira um fardo. Sem o Espírito Santo não há submissão espontânea. Sem o Espírito Santo não há amor sacrificial. Sem Espírito Santo você vai continuar ouvindo instrução, pregação, culto, mais culto, congresso e mais congresso, e nada vai mudar na tua casa. Quer mudar realmente, irmão? Quer ser um marido melhor? Quer ser uma esposa melhor? Quer experimentar a vontade boa, agradável e perfeita? Porque tua vida não está boa, não está agradável, não está perfeita. Submeta-se. Deixe-se ser cheio do Espírito Santo. Fique de pé, por favor. Ô irmão, eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Deus pega o profeta Ezequiel. E Deus leva o profeta para o meio de um vale de ossos secos. E Deus o faz caminhar. Você crê que esses ossos podem ressuscitar? Eu creio, profetiza. Deus fala, profetiza. E ele profetizou, e a Bíblia diz que ele olhou. E os ossos foram cobertos com tendões e de carne. E depois de pele. Mas o texto, versículo 8 diz assim: mas não havia neles o Espírito. Estava tudo no lugar. A pele estava ali. Os olhos, o nariz, a boca, estava tudo perfeito, mas não tinha vida. Talvez assim esteja o teu casamento. A aparência está legal, tem casa, tem conta conjunta, tem filho, tem respeito, só não tem vida. Essa é a situação do nosso casamento sem o Espírito. Sabe, pastor, está faltando sentido. Está faltando amor, desejo de apoiar. Talvez seja nesse vale, nessa situação. O que fazer, pastor? Vamos profetizar ao Espírito. Vem, Espírito Santo. Se você estiver ao lado da sua esposa, pensa na tua família se não tiver. Diga: Senhor, eu não tenho como dar vida. Vinho não funciona. Técnicas humanas não funcionam. Só o teu Espírito. Ó Espírito, vem dos quatro cantos, Espírito. Sopra sobre nós nesta manhã. Onde quer que tenha alguém, onde quer que tenha uma família agora, Senhor. Onde quer que tenha uma esposa orando com sinceridade, um marido orando com sinceridade, dizendo: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, me dá a tua direção. Não é o meu conhecimento, não é a minha força, não é meu título, não é a minha inteligência. Ó Espírito Santo, vem dos quatro cantos e sopra sobre nós, sopra sobre este lugar, reacende a chama desse casamento, reacende esse coração, que em nome do Senhor Jesus haja vida no teu casamento. Diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.